Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Experiências Extraordinárias. Eu adoro de paixão fazer esse projeto, mas eu gosto ainda mais quando eu recebo alguém que eu tenho amizade, que eu tenho carinho, que eu conheço, porque eu tenho a impressão que a conversa fica ainda mais bacana, a conversa fica ainda mais produtiva. E hoje eu estou recebendo aqui uma grande amiga minha da vida, é a Andrea Neri. Hoje ela trabalha no Google e ela veio aqui participar dessa série para contar um pouco da carreira dela, para contar um pouco sobre a posição das mulheres no mercado hoje comparado a antigamente. Enfim, vai ser um papo que eu tenho a impressão que vocês vão adorar, porque ela tem muito conteúdo. Minha querida amiga, super obrigado por você ter vindo aqui. Eu sei que você é muito ocupada, workaholic, mãe, esposa do Hélio Azevedo, que já veio aqui também no Experiências Extraordinárias, na série de vendas. O vídeo dele está publicado já. Obrigado por você ter vindo aqui. Melhor do que eu falar de você é você falar de você. Quem você é, Andrea Neri? Primeiro, obrigada. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz porque eu posso te rever, né? Porque faz um tempo que a gente, né, não se vê. E é coisa amigo de, que é amigo... É coisa de amigo. A gente volta a se falar, a gente estava comentando que lá fora já seria o podcast pronto, né? De tanto que a gente fofocou. Então, meu nome é Andrea, eu sou a mãe do Theo. O Theo tem 15 anos, meu filho lindo, maravilhoso. É mesmo, é um gato. Ele é lindo, gente, ele é lindo. Ainda bem que puxou a mãe e não o pai. Ele é cópia do pai. Eu sei. Ele é o Hélio. É que eu não podia perder essa piada, né? Ele é um Helinho. Então, eu sou mãe do Theo, esposa do Hélio, o Hélio Azevedo, que eu também admiro pra caramba, que eu tenho um grande cara, o privilégio de pedir consultoria para ele em casa. Irmã do Marco, irmã da Fernanda, filha do Valdir e da Denise. Então, eu sou feliz, posso dizer que eu sou muito feliz, que hoje eu trabalho numa empresa que eu curto, eu faço coisas que eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de ir a shows. Acabei de ir no show do Imagine Dragons e foi animal. Uhum. Tô querendo ir no do Coldplay, tô aqui ansiosa. Mas é isso, eu acho que eu sou uma pessoa simples, sou uma pessoa que gosta de escutar, que gosta de ajudar. É isso. Eu sou... Ideia, me conta um pouco, vou te chamar de Ideia, que é como eu te chamo. Me conta um pouco da tua trajetória profissional. Da onde você vem? Obviamente, eu conheço a tua história, mas da onde você vem até você chegar a trabalhar em uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, e uma das maiores empresas do mundo de qualquer segmento, que é o Google. Como é que é essa tua trajetória? Como é que você começa na tua carreira? Me conta um pouco essa trajetória e como é que você chega até o Google. Eu acho que para falar da minha trajetória, eu preciso ir lá atrás, falar um pouquinho da minha infância, né, da minha vida. Então, eu converso muito com o Hélio, que eu sou um desvio padrão que eu gostaria de ver em mais casos, né? Então, eu vim no Capão Redondo, eu cresci no Capão Redondo, numa família mega desestruturada, mas eu tive uma tia que morava ao lado ali, que é minha mãe. Sempre foi meu porto seguro. Ela tinha já lá seus 5 filhos, mas ela cuidava muito da gente, assim, meio à distância. Era uma vizinha. Então, eu acho que eu sou uma sobrevivente. Quando eu estava, acho que no 9º ano, tinha um professor, o professor Renato, por isso que eu gosto tanto de educação. Esse professor, ele me salvou. Posso dizer que ele me salvou porque ele lançou um desafio na sala, perguntando se a gente sabia as capitais de alguns países. E aí eu falei a capital de um país, de outro. Ele falou, nossa, mas você sabe 3? Eu falei, não, eu sei de vários. Tá bom, quero ver se você sabe de todos. Eu falei, me dá uma semana. E ele falou isso me zoando, né? Aí eu fui lá e estudei. Aí depois de, nem sei se foi uma semana ou 2, aí ele começou a perguntar todos os países. E eu acertei todos os países. Acabou a aula, ele falou, Andrea, posso te dar um conselho? Você já está era o 8º ano, né? Que hoje seria o 9º. Uhum. Você tem potencial, você gosta de estudar, sai daqui, né? Essa escola é pública, a gente faz o que a gente pode aqui, mas eu acho que se você tiver numa escola um pouco mais puxada, acho que você vai se dar bem. Eu ouvi aquilo, assimilei, eu falei, caramba, eu vou sair do Capão Redondo, eu vou começar a trabalhar, eu tinha 14 anos.
Aí eu comecei a procurar trabalho, consegui um trabalho, naquela época era Garota Bradesco, não sei se vocês se lembram. Lembro. Não sei se pode falar o nome da empresa. Pode, não tem problema nenhum. Garota Bradesco, agradeço, porque foi meu primeiro trabalho, eu recebia os clientes na porta, levava até o caixa, levava até o caixa eletrônico. Eu era Garota Bradesco, desfilava de saia vermelha, uma blusinha branca, e comecei. E com aquele dinheirinho mensal eu pagava o ensino médio particular, estudava em Santo Amaro, e pagava meu transporte. Meu dinheiro só dava para isso. Então, eu conto essa história até nas minhas palestras. Eu tinha um sapato para trabalhar. E eu morava no Capão Redondo, eu falo Capão Redondo Fundos, porque era lá no Jardim Bé, muito longe, era 1 hora ali de Santo Amaro. E eu tinha que atravessar um outro bairro para pegar um ônibus para ir trabalhar. Eu sempre chegava na agência com o sapato sujo de lama, porque eu passava por umas ruas, né, da comunidade, e a gerente da agência sempre falava, lá vem você com esse pé de lama. E me apelidaram de pé de lama na agência. E esse foi meu primeiro bullying, né? Então eu ficava muito sentida. Falei, caramba, eu vou ter que chegar na agência, eu não tenho outro sapato para trocar, então isso me marcou. Por quê? Porque eu vinha, eles não sabiam que eu saía de casa às 5 para chegar lá 8 horas da manhã. Né? Então era... E o que você passava no trajeto? Era um como perrengue, era a sua eu saía às realidade, 5h30 para ir para o ponto de ônibus final, para ficar na fila ali no final do ônibus, para conseguir entrar no ônibus. Então era 1h30 assim, dentro do ônibus, descia no meio do caminho, porque sempre parava a estrada do Piraporinha, ou então a estrada da Psirica, parava tudo, não tinha esses corredores. E a gente ia andando ali do bairro, do meio do caminho até a Santo Amaro. Então, é difícil, as pessoas não têm essa noção. Até no trabalho também. Às vezes eu comento também em palestras, você não sabe o que o seu funcionário passa para chegar aqui no horário, né? Para ele estar aqui. Então, cada um tem uma história. Então, respeito é assim, mega importante. Acho que é o que eu tento passar para o meu filho. Bom, do Bradesco, eu fui para o Grupo Pão de Açúcar. Eu era compradora daquelas lojas express, lojas de conveniência. Eu era compradora de lá, eu fui para Procwork, que é uma consultoria. Procwork foi uma das grandes, ainda é, né? Uma das grandes consultorias. Hoje tem outro nome, eu acho, né? Tem, acho que foi absorvida. Foi absorvida e tal. Trabalhei lá há alguns anos e sempre fui apaixonada por tecnologia. Ali começou. Trabalhei lá um tempão, eu falei, nossa, já pensou se eu trabalhasse na Microsoft? Porque a gente se tornou parceiro da Microsoft, a gente fazia alguns treinamentos para a Microsoft, a gente reservava salas de treinamento, porque era uma área de treinamento dentro da Procwork. Né? Então, era uma célula dentro da Procwork. Eu ficava só sonhando, né? E às vezes tinha reunião na Microsoft. Ai, deixa eu ir lá. Puta, Deia, não tem nada a ver você ir na Microsoft com a gente, é uma reunião técnica, né? Aí um dia eu fui até a Microsoft. Falei, caramba, cara, o que é isso? Porque dentro daquele meu mundo ali do Capão Redondo, eu nunca enxerguei nenhuma possibilidade de sonhar mais do que trabalhar no Bradesco, ou trabalhar como secretária na Procwork. Então, eu acho que aquilo mexeu tanto comigo que eu passei a sonhar ali em trabalhar com a Microsoft. Então, da Procwork, eu fui trabalhar na Brás Figueiredo, que era um grande parceiro de treinamento da Microsoft. Trabalhei lá na área de marketing. Entrei lá, aí eu falei, já que eu estou trabalhando em marketing, eu vou estudar um pouco mais de marketing, que eu tinha me formado em administração. Aí fui para a SPM, foi lá que a gente se conheceu. Conheceu 20 anos atrás. 20 anos, não entrega. 20 anos. E comecei a estudar, fiz lá o MBA em Marketing. E da Brás Figueiredo, eu resolvi ir para uma outra consultoria que você me indicou, que não era a DTS, era uma outra empresa que você me indicou. Comecei lá na área de vendas, não deu certo. Aí eu apliquei para trabalhar na Microsoft. Apliquei uma vez, não deu certo, não consegui. Apliquei a segunda vez, não deu certo. Eu falei, putz, uma hora eu consigo. Apliquei a terceira vez, ficaram em 2 candidatas. Era até o Edu Campos, que estava fazendo essa contratação. E entrou a Elis, que é uma mega profissional. De vocês. Hoje está na AWS. A Elis. Ela foi selecionada, Elis, de Pavuna. A gente fala que a gente foi separada. Eu fui para o Capão, na maternidade, e ela foi para Pavuna, porque a gente é muito parecida. E ela foi contratada. Mas depois de, acho que, 1 mês e meio, surgiu uma outra posição
para enablement de canais, onde essa posição faria toda a capacitação de canais de vendas da Microsoft, e eu consegui. Aí consegui entrar, aí eu fiquei diferença ali de um mês e pouquinho da Elis, e nos tornamos melhores amigas, irmãs. Até hoje, 20 anos, e ela é madrinha do meu filho. Então, eu acho que sonhar, acho que tem que sonhar mesmo. Eu acho que esse relacionamento que a gente tem com pessoas diferentes, isso traz uma bagagem muito bacana para a gente. Eu corri atrás, eu batalhei, mas eu cruzei com pessoas muito importantes e que me deram oportunidade. Então, acho que o que falta para um jovem de periferia, para um jovem que está ali numa situação difícil, é oportunidade. Né? Porque se essa oportunidade vem, e um direcionamento também, né? Eu acho que é um potencial gigantesco. Por quê? Porque na periferia, ali infelizmente, a educação pública ela está engatinhando, então a gente não tem um mínimo ali de base na escola pública. Muitas já estão evoluindo, até trabalhando no Google em educação. Você consegue ter esse acesso, né? Eu consigo ver que muitos municípios estão realmente investindo em educação, muitos estados estão investindo em educação. São Paulo é um exemplo disso. Então, a gente está com um projeto muito bacana no estado de São Paulo, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Então, onde a educação é uma pauta importante e fundamental. Então, por que o Brasil tem tantos problemas? Por que o Brasil é um país teoricamente pobre? Porque não tem educação. Não tem educação, Se tivesse educação, essas pessoas estariam trabalhando, estariam produzindo para suas famílias, para suas comunidades e para o Brasil, né? Então, eu acho que tudo começa ali na educação. Então, a área que eu estou hoje de Google for Education, para mim é um presente, porque eu lido com estudante, com educação. Eu sou responsável pela área privada, mas eu tenho muito contato com o setor público no time, porque o nosso time é pequeno. E como faz diferença um professor que é reconhecido, uma criança que é reconhecida, uma criança que é elogiada, né? Então, são coisas que eu não tive. Então, eu não tive elogio, eu não tive carinho, e foi difícil passar por cima de tudo isso, né? Então, depois de adulta que eu comecei a fazer terapia, e entender que eu não poderia crucificar meu pai e minha mãe. É lógico que o que eles fizeram ali era um problema ali do casal, mas o afeto que eu não tive, eles também não tiveram. Então, é muito louco isso, né? Minha mãe não tinha referência de afeto e meu pai também não. E portanto, hoje eles não tinham como te passar isso. Isso é muito louco. Então, eu deixei tudo isso para trás. Hoje eu converso muito com a minha mãe, tenho um relacionamento muito bom com meu pai, mas é difícil você estar num lar desestruturado, onde você não é incentivado a estudar. Isso acontece muito hoje. Então, a criança, o adolescente tem 14 anos, o pai espera que ela vá trabalhar para ajudar em casa. Mas a educação é tão importante. Então, se tiver alguém assistindo, né, algum pai, alguma mãe, algum tio, invista na educação. São anos ali que vão fazer a maior diferença na vida desse adolescente, né, dessa criança. Ideia, como você foi parar no Google, né? Você ficou anos na Microsoft, né? E como foi essa transição? A ideia da Microsoft, você foi para o Google já direto? Não, eu trabalhei 4 anos com meu marido, com o Hélio, na Sales Talent. Aí você também foi para a Sales Talent. Na Sales Talent era responsável pela área de marketing, então liderava marketing, dava apoio à área de vendas, que era a sua área. Né? A Sales Talent era uma consultoria de treinamento. Hoje o Hélio mudou um pouco o perfil da empresa, mas fiquei 4 anos ali. Por quê? Porque eu estava na Microsoft trabalhando ali 12 horas, tive meu filho, ele estava com 2, 3 aninhos, eu queria ter esse tempo com ele. Eu queria estar com meu filho, eu queria que ele tivesse a mãe ali próxima. Pode ser pode ser que eu estivesse refletindo, né, a minha infância ali, mas eu queria estar perto dele. Eu falei, não, acho que está na hora de eu fazer uma pausa. Fui trabalhar com o Hélio para eu ter um pouco mais de flexibilidade para ficar com meu filho. Aí fiquei lá uns 4, 5 anos, tive um problema de saúde, fiquei fora mais ou menos 1 ano. Foi um problema bem sério. E aí pintou essa área, essa posição no Google. Um amigo também nosso me indicou e eu consegui. Então, foi também um presente. Eu entrei no Google
é outro mundo, né? A gente fala que é uma bolha de uma maneira positiva, porque é uma empresa sensacional, né? Então, a gente tem vários projetos incríveis lá dentro, de absorver... Investe muito na comunidade, de uma forma geral, na sociedade. Nos adolescentes. Então, a gente tem projetos para trazer adolescentes de comunidades. Então, a gente começou a perceber, a empresa começou a perceber que esses adolescentes que vinham das comunidades, eles não falavam inglês. E eu passei por isso. Então, quando eu entrei na Microsoft, antes de entrar na Microsoft, eu sei que eu não passei na segunda vez porque o meu inglês não estava legal. Eu queria voltar nesse ponto e perguntar como foi. Porque eu sei dessa história, obviamente, eu sei que você estudou o inglês assim para passar na entrevista, porque você não falava. Como é que foi isso? Eu não falava nada, né? Porque escola de periferia. E depois eu entrei no curso técnico, em processamento de dados. Eu não falava nada. Eu falei, então tá na hora de eu aprender, de alguma forma. Eu vendi tudo. Eu tinha uma picape Corsa, que acho que eu já tinha uns 24 anos. Eu vendi tudo, vendi meus móveis, que eu morava numa kitnet, vendi os móveis, vendi o carro, vendi o que eu tinha e fui para Boston. Minha irmã já morava lá, era babá. E eu fui lá, fiquei 7 meses, comecei a fazer cursos de inglês gratuitos em universidades, que eles oferecem esses cursos gratuitos. E fiz inglês, voltei ali no intermediário, né? Então, até hoje, eu não sou fluente. Mas eu evolui muito. Mas naquela época eu evolui o suficiente para passar nessa entrevista e continuei estudando. Então, tenha o sacrifício, você tem que correr atrás. Mas me deram essa oportunidade. Eu falei, me dá a oportunidade. Entrei aqui, eu me viro. Então, você ficou quantos anos na Microsoft? Fiquei 6 anos e meio. E no Google você está... No Google eu vou fazer 6 anos agora, mês que vem. Mês que vem não, em junho. Em junho. Vou fazer 6 anos. Então, eu acho que tem um investimento de estudo, de tempo, de quem tem um sonho. Né? Então, foram muitos anos juntando ali o fundo de garantia para fazer a faculdade. Eu me formei, eu também já tinha 24 anos. Né? Eu nunca conseguia pagar mais de um ano. Acabava o dinheiro das férias, acabava o dinheiro do fundo de garantia. Então, eu falei, vamos lá, vamos embora, juntar mais dinheiro. Aí eu eu fiz 1 ano, a primeira vez, comunicação, não consegui pagar, perdi o emprego, aí eu fui fazer administração, já tinha uns 20 e poucos anos. Mas é isso, então não é fácil, não é, mas precisa da oportunidade também, né? Precisa e da oportunidade e agarrar né? a oportunidade. Então, nunca foi tão fácil, mas eu acho que tem que ter o nosso investimento de tempo, mas tem que ter o apoio também. Acho que a importância de ter um professor que fala, cara, sai daqui, você tem potencial, vai buscar. Ou seja, o clique foi ali, né? Foi. Pode ter mudado a tua vida inteira. Não, ali mudou, naquele... mudou. Tanto que eu não tenho mais muito contato com quem ficou no Capão Redondo. Eu tenho uma vizinha, a dona Dalva, que até hoje a gente se fala, que é a mãe da Ana Lúcia, que a gente se fala por mensagem constantemente, mas cada um teve um rumo ali. Perdi muitos amigos, alguns amigos para o crime, né? Uns foram assassinados, outros morreram, né? Morreram assassinados pela polícia. Minhas amigas casaram super jovens, com 14, 15 anos, engravidaram, são pessoas sensacionais, mas não tiveram, de repente, alguém que falasse, cara, dá um tempo do que você está fazendo aqui, dos seus amigos aqui, vai trabalhar, vai buscar seu sonho, vai trabalhar. Então, acho que é muito importante você ter... Esse professor, Renato, né? Professor Renato, eu nunca consegui encontrar. Isso que eu ia perguntar. E você até comentou que foi na sua escola, que você estudou foi. em Pirituba, né? Foi. E conseguiu a lista de alunos e de professores. Eu queria muito reencontrar o professor Renato. Já imaginou para ele? Professor de geografia. Já imaginou para ele saber disso? Quem sabe ele vai assistir esse episódio e vai saber, né? O orgulho. Ele era que sensacional, ele era um professor mais descolado, assim. Ele chegava na sala, agora eu quero um silêncio sepulcral. Ele era todo diferentão. Então, acho que mudou. Ideia, entrando um pouco... desculpa, antes da gente entrar na questão da mulher, da executiva bem-sucedida que você é, você comentou muito en passant do seu problema de saúde, né? Foi um problema grave, eu estava lá, né? Eu queria saber o que mudou na sua vida.
de lá para cá. Vamos Né? Não lá. sei se você sabe, você estava internada no hospital aqui e a minha sobrinha tinha nascido aqui, Não, no mesmo dia. não sabia. Aí eu desci da maternidade com a Audrey e a gente foi te visitar na UTI. E você estava apagadona. Tava? Tava. Você estava apagadona. E a hora que a gente te viu, eu falei, Chocante, meu né? Deus, Não era eu. eu acho que a Déia não vai sair dessa. Então, É assim, foi um negócio tão impactante, já mas, faz 9 anos. mas ao mesmo tempo eu tinha que dizer pro Hélio que Da força, né? tava tudo... Não, tá tudo bem. Fala, vai sair, tá? Mas eu olhava e falava, meu Deus do céu. Foi O que foi mudou? muito difícil, O né? que mudou na tua vida? Porque você passou por um quase morte. Foi, né? eu tive essa bactéria no intestino por causa de uma cirurgia que foi tirar um cisto no ovário. Né? Então, entrou uma bactéria ali e eu tive uma infecção muito grave. Fui para o hospital com muita dor. Ninguém sabia o que era. Me internaram. Aí resolveram abrir minha barriga, porque o nível de infecção, meu PCR, estava subindo diariamente. Abriram, não acharam nada, não acharam nenhum furo no intestino, fecharam. Depois de 2 dias, minha barriga estava enorme. Infecção, de novo. Abriram de novo. Aí, na 3ª vez que o médico abriu, ele falou, André, eu tirei teu intestino, coloquei numa bacia com água, eu não achei o furo. E fechou. Ele falou, vamos ver se agora resolve, porque eu deixei o intestino muito, muito compacto ali, pode ser que uma alça intestinal está sobrepondo ali o furinho. Depois de 3 dias de novo. Aí eu fui para o centro cirúrgico, ele colocou uma bolsa de colostomia. Então eu voltei do centro cirúrgico com aquela bolsinha, eu falo que era a minha Coco Chanel. Era uma bolsinha, onde eu evacuava naquela bolsinha. Eu me lembro que você ia trabalhar com ela, lembra? Que você chegou a voltar a trabalhar Voltei a trabalhar, e aí tive um acompanhamento, depois Você de mais ou recuperou, menos... ficou mais forte e tal. Depois que eu perdi muito peso. Aí depois de uns 70 dias eu voltei para fazer a reversão, para tirar a bolsa de colostomia. Tiraram a bolsa de colostomia, fecharam. Depois de 3 dias, minha barriga estava parecendo que eu tinha assim 7 meses de gravidez. E os pontos começaram a abrir, e eu estava toda grampeada. E aí a gente ligando para o médico, olha, o Hélio ligando, a Andréia está mal, ela não está bem, o que a gente faz, né? Ele falou, não, isso é normal, que ela foi operada há 2 dias. Ele falou, se você não vier para cá agora, eu vou descer com ela no colo e vou entrar pelo pronto-socorro. Nisso eu já estava tomando morfina, aí a partir desse momento eu não me lembro de mais nada. Aí o médico chegou, me levou para tomo, aí eu não sei mais. Aí fui para o centro cirúrgico, já deu uma infecção generalizada, meu PCR foi a 400 e pouco, o que é muito grave. Eu tive que ficar com o abdômen aberto, com a tela de Bogotá, não podia fechar. Nisso, com a infecção, eu enchei. Você deve ter me visto nessa fase. A mão gigante, minha sogra falou, cadê a Andréia, né? Ela foi um dia era UTI de transplantados, eu fui para a UTI de transplantados. Minha sogra chegou, falou, cadê a Andréia? Ah, ela está ali. Não, ela não é a Andréia, é uma moça. Ela falou, aquela Andréia. Aí minha sogra entrou em pânico, né? Então foi muito difícil para mim, para minha família, mais de quem estava aqui, porque eu estava ali em coma, fiquei dormindo lá, o soninho da beleza, 10 dias, né? E o Hélio com uma criança, com o nosso filho de 5, 6 anos, começando na escola. Então foi bem difícil. E eu refleti muito, né? Então quando eu pego muito pesado até no trabalho, eu penso, caramba, eu não quero ter nenhum risco de vida, porque eu quero ficar com meu filho, eu quero ver meu filho se formar. Então, é muito difícil você conseguir esse equilíbrio entre a vida profissional, a vida pessoal. Até por ser mulher, a mulher está sempre devendo. Então, você que está vendo esse podcast vai concordar comigo. Então, a gente está sempre devendo para o filho, para o trabalho, para o marido, para a casa. Você sempre acha que pode fazer mais. Né? Então, é um grande desafio, né, ser mulher. Então, eu sempre tento equilibrar. É muito difícil. Né, porque eu me envolvo muito com o trabalho, eu sou muito comprometida com o trabalho e consigo dar conta de tudo que está em casa, mas chega uma hora que o teu corpo não aguenta. Né? Então, eu acho que a gente precisa realmente equilibrar. Não é fácil, mas tem que equilibrar. E eu acho que o Google traz muitas coisas bacanas para quem está dentro do Google ali trabalhando, muito apoio. A gente tem uma iniciativa global que chama I Am Remarkable. Então, eu sou incrível, eu sou notável
porque eu vim do Capão Redondo, porque eu consegui batalhar, porque eu consegui sonhar, porque eu tive pessoas importantes na minha vida que me deram oportunidade. Eu sou notável, sou incrível porque eu sou a melhor mãe que eu posso ser. Eu sou incrível porque eu sou a melhor amiga que eu posso ser. Então, esse workshop é muito bacana. É para funcionários, mas às vezes o Google abre para clientes. É uma injeção de autoestima, né? É uma injeção de autorreconhecimento, porque a gente se autossabota várias vezes, né? Então, a gente não sabe receber um elogio. Eu estava até conversando com a Elis quando eu cheguei. A gente chega, faz um elogio, às vezes, para a mulher. Ai, mas está tão bonita. Ai, jura, meu cabelo não está legal. Cara, receba o elogio, né? Agradeça. E você é o melhor que você pode, né? Então, tente ser o melhor que você pode. Né? Então, hoje eu tento ser o melhor possível para o meu filho, para o meu marido, para o meu trabalho. Né? Então, eu acho que a gente aprende diariamente com as pessoas, fazendo bem, ajudando, apoiando. Eu te contei que eu estou super envolvida agora com a Casa José Coutre, com a Mari, que é maravilhosa, uma pessoa incrível também, executiva, saiu da IBM, está liderando ali a Casa José Couto. É um baita desafio. E aí eu cheguei e comentei com você que eu estava super feliz, que eu consegui 300 ovos de Páscoa da Cacau Show. Que é sensacional. Com a Ângela. A Ângela é a esposa do Alê. Do Alê. Que é o fundador, né, CEO da Cacau Show. Que é o CEO da Cacau Show. E ela preside o Instituto Cacau Show. Eu falei, ai, Ângela... E a filha dela é super amiga do meu filho, Theo. Estudaram juntos. Eu falei, ai, será que eu consigo algum apoio? Né? A gente está com a Casa José Coutro e também eu estou numa outra ONG que apoia os venezuelanos que moram nas ruas do centro da cidade. Ela falou, Andréia, claro! Ela falou, quantos você precisa? Eu falei, não sei, para a Casa José Coutro, uns 200 e mais uns 100 e pouco. Ela, não, tudo bem. Aí eu fiquei sabendo que eles doam 1 milhão, mais de 1 milhão de ovos de Páscoa. Que fantástico. Eles são fantásticos. Que fantástico. Então, Alê, queremos você aqui no XPXT, hein? E a Ângela também. A Ângela é uma pessoa... Pode vir o casal, mais legal ainda, hein? A gente faz aqui um episódio de casal. Sensacionais, cara. Então você vê que são empresários que olham para dentro da empresa. Então, a Alê tem vários programas para os funcionários, até construção de casas, reforma de casas e esse tipo de doação. Então, eles apoiam os Amigos do Bem, que é do Centro Espírita, que eu frequentei muitos anos. Então, tem pessoas, tem empresários que apoiam a educação, apoiam as comunidades. Eu acho que se cada empresário, cada empresário, né, do setor privado, se pudesse contribuir, né? Contratasse uma pessoa, né, um adolescente da comunidade, bancasse uma bolsa numa faculdade para um estudante, eu acho que a gente mudaria o cenário, porque o setor público é uma máquina muito complexa. Então, acho que até a gente evoluir, os jovens não têm esse tempo, as crianças não têm esse tempo. Então, acho que se cada um ajudar um pouquinho, e pode se doar da forma que você pode. Exatamente. Então, eu falo para o meu filho, vamos comigo na Casa José Coutro para você ajudar. Ele falou, mãe, mas eu não trabalho, como que eu vou ajudar? Eu falei, então, o apoio não é só financeiro. O apoio é você ouvir, eu acho que principalmente ouvir. Ouvir a família, ouvir o adolescente e como você pode apoiar. Eu falo para ele, você não teve a oportunidade de estudar inglês, está numa escola bilíngue e fala inglês fluentemente? Você pode passar esse conhecimento. Ah, mas eu não sou professor. Não tem problema. Do seu jeito, você pode. O mínimo que aquele adolescente tiver de conceitos de inglês vai fazer a diferença na hora de uma entrevista. Toda a diferença, exatamente. Ah, mas eu não falo inglês. Como que eu vou ajudar? Você pode ajudar um adolescente a fazer o primeiro currículo dele. Então, você pode se doar. Acho que doar seu tempo. Ajudar na primeira entrevista. Né? A gente aqui no Experiências Extraordinárias, a gente contrata os jovens vindos da Casa José Coutro. Aliás, quem quiser assistir, a gente tem um episódio com a Mari Gugli, que é a presidente da casa. Nós conhecemos a casa através desse episódio com a Mari. E aí a corrente do bem, né? Você fica apaixonado. Aí eu postei no LinkedIn, aí a Deia viu, porque era do Capão. Acionei a Mari. Aí já acionou a Mari, já se conectou. E aí... A sua esposa está trabalhando na Casa José Couto. Enfim,
é uma corrente do bem, né? Eu tenho uma amigona minha, Estela, que também já esteve aqui no Experiências Extraordinárias, que ela fala que puxa um pelo, sai um urso, né? Eu acho que é um pouco isso, né? A gente vai criando essa corrente do bem, conecta um aqui, conecta outro ali e tal. Mas o que a gente faz aqui no Experiências Extraordinárias, não sei se todos sabem, a gente contrata jovens da Casa José Coutro, né? Agora, recentemente, a gente está com 3 jovens aqui, trabalhando no Experiências Extraordinárias, justamente isso, dando essa primeira oportunidade, esse primeiro empurrão. E a recompensa que a gente tem é gigantesca, porque eles vêm com uma fome. A gente acha que eles estão ganhando, a gente está ganhando. A gente é que está ganhando, de verdade, porque eles vêm com uma fome de aprender, uma garra, uma gana. Eu acho que esse contato com o corporativo, antes desse primeiro emprego, faz toda a diferença. Porque você colocar no seu currículo que você nunca fez nada, eu sei que é difícil, né? Então você coloca ali só a sua escolaridade, os cursos que você fez, mas na hora que você dá uma oportunidade para um adolescente passar por aqui durante 1 ano, isso vai fazer uma diferença gigantesca. Gigantesca. E outra coisa que eu estou sentindo, eu estou ficando mais jovem. Porque conviver com jovens... Eu não vou nem falar nada, porque eu estou no Google, eu estou fora da faixa etária, entendeu? Eu estou sempre aprendendo. Então... Conviver com eles é um negócio assim surreal, porque... Bom, eu tenho uma filha de 12, daqui a pouquinho vai estar na idade deles, então aí eu tô aprendendo expressões que eu não faziam parte mais do meu dia a dia. Eu tô aprendendo ferramentas, TikTok. Agora eu sou fã do TikTok, fico lá vendo e tal, que eram coisas que, sei lá, antes do Experiências Extraordinárias não faziam parte. E o mundo é diverso, Rô. Então a gente tem que ter pessoas com experiências diferentes, vindos de famílias diferentes, né? Etnias diferentes. Então, até no Google, a gente faz produtos para todos. Então, se a gente não tiver pessoas diversas trabalhando, a gente não vai atender o mercado que é diverso. Né? Então, acho que isso é muito importante. Então, você falou de idade, eu falo que eu sofro bullying junto com mais 2 pares minhas lá do Google. Porque tem uma galera jovem que a gente, às vezes, põe lá no chat da empresa, coloca um emoji sorrindo, meio tortinho assim... Andréia, para de usar esse emoji que não se usa mais, isso é muito velho. Ai meu Deus, Larissa, me ensina o que eu posso fazer, o que eu não posso. Né? Então eles estão me atualizando as outras meninas, a Mari e a Fabi. Palavras aqui que eles falam, meu, que palavra é essa? Tipo, aí é gíria lá de 1980. O Hélio às vezes fala, não, tem um oculista. Amor, tira o oculista da sua... É oftalmo, não fala mais oculista. Aí às vezes eu soltei alguma gíria, até do Capão lá, ele falou, meu Deus, amor, o que é isso? Eu falei, não, isso aí é minha gíria do Capão, essa aí tá comigo. Eu saí do Capão, mas o Capão não saiu de mim, com muito orgulho. Ô, Deco, falando um pouco da questão de mulher executiva, né? Você já comentou um pouco dessa questão de estar devendo, né? De estar com essa sensação de estar devendo o tempo todo. Eu queria fazer uma pergunta bem provocativa mesmo para você. Você, ao longo da sua carreira, você teve alguma situação de ter sido prejudicada em alguma empresa, não precisa obviamente citar nome de empresa nem nada, mas de ter sido prejudicada por ser mulher ou de ter ganhado menos, lembrando que nós somos de uma geração diferente da geração de hoje, porque hoje, felizmente, a maior parte das empresas já não tem mais isso, equidade salarial já existe, né? Eles estão trabalhando nisso, eu acho. Está acontecendo, mas se você olhar 20 anos atrás, era muito diferente, né? Então a gente está evoluindo, concordo, tem um caminho ainda para seguir. Mas indo bem direto ao ponto, você se sentiu durante a sua carreira prejudicada? Eu não sei se a palavra é prejudicada. Eu não sei se prejudicada, mas muitas vezes tentaram tirar a minha voz. Por quê? Quando você está numa sala também com vários homens, e hoje eu estou liderando o setor privado, grandes universidades, reitores, a maioria são homens. Né? E é uma tendência o homem falar com o homem ali na reunião. Então, eu preciso me posicionar. Então, eu não posso ficar ali reclamando que ele não fala comigo. Eu preciso me posicionar e puxar a reunião para mim. Então, vai também da mulher se posicionar. Mas isso é constante. Né? Então, isso é uma luta diária. A diferença salarial existe, certeza. Acho que a gente está caminhando para melhorar isso, mas com certeza existe em muitas empresas.
né? Então, quando você fala, se sentiu prejudicado alguma vez, eu acho que sim, pelo salário. Porque eu já estava numa equipe de vendas com outras pessoas, com homens, e eu sabia que eu ganhava, o meu fixo era menor do que o fixo daquela pessoa, dos homens. Então, eu acho que a gente tem que caminhar para ter essa equidade salarial. Equidade salarial. Você sabe que... Salarial, equidade de gênero, tudo. Na última empresa que eu trabalhei, eu era muito orgulhoso disso, porque... e não era uma coisa minha, era uma coisa da cultura da empresa. Os salários eram absolutamente iguais. Então, assim, não importava se era homem, se era mulher, qual era a origem. Era uma coisa assim que me fazia ter orgulho, porque a empresa pagava exatamente o mesmo salário, né? Então, quando a gente definia, vai ter a vaga tal, o budget é tal, a pessoa que entrasse, homem, mulher, enfim, ela ia ganhar aquele budget. E era uma coisa que me enchia de orgulho, porque eu sei que melhorou, que tem um caminho para se percorrer, e isso nunca fez muito sentido na minha cabeça, né? Por que alguém tem que ganhar menos que o outro? Aí, saindo até um pouco da questão do homem e mulher, se fazem a mesma coisa, né? E se entregam o mesmo trabalho. Então, é um ponto que eu acho que, como líderes, os líderes precisam olhar, e como funcionários, os funcionários e funcionárias precisam buscar, né? Deia, se você tivesse que olhar para trás na tua carreira, que conselhos... Eu imagino que você tenha vários, né? Mas tenta eleger os mais importantes, você deixaria para as pessoas que estão assistindo a gente. Não necessariamente só para as pessoas que estão começando a carreira, mas muita gente que escuta a gente já está no mercado de trabalho, já está tentando ascender na carreira. Que coisas funcionaram para você na sua carreira que te fizeram chegar aonde você chegou durante esse período? Eu acho que uma coisa que eu exercito até hoje é reduzir a cobrança que eu faço de mim mesmo. Sobre você mesmo. Sim. Então, não se cobre tanto. Eu acho que você tem que entregar um bom trabalho. A empresa te contratou para você resolver problemas. Então, você precisa realmente se envolver, ser comprometida. Mas eu acho que essa cobrança que a gente faz por estar devendo, eu estou devendo para o meu filho, estou devendo para o meu marido, é difícil. Né? Mas esse exercício tem que ser feito. Não se cobre tanto. Aceite os elogios. Entenda, né? Eu acho que o teu potencial, e não deixe de sonhar. Eu acho que durante muitos anos eu fui sonhando e correndo atrás. Por isso que eu bato sempre na tecla da educação. Você tem um professor que está bem treinado, um professor que está ganhando razoavelmente bem, que não é o que acontece no Brasil. Né? O setor público paga muito mal. Aquele professor tem que liderar 30, 40 crianças numa sala, 30, 40 adolescentes, eu tenho um adolescente só. Imagina o professor que está com 30. Já é um desafio, né? Não, é um guerreiro, né? Então, para ser professor, ele já é uma pessoa super especial. Então, acho que a educação, investir em educação, então, estude. Se você tem tempo, se você tem a oportunidade de estudar, acho que tem que estudar. Eu gostaria de ter estudado mais. Né? Eu não consegui estudar mais e nas faculdades que eu sonhava, né? Mas eu consegui realizar o sonho de ter um ensino superior, de fazer meu MBA, mas eu acho que eu teria estudado mais. Então, eu mudaria um pouco a minha rota lá no começo para investir na minha educação. Eu acho que hoje, eu concordo plenamente, e eu acho que hoje a gente tem mais acesso à educação no seguinte sentido. Tem muito conteúdo disponível na internet. Muito conteúdo disponível gratuitamente. Né? Por exemplo, o conteúdo que a gente gera aqui no Experiência Extraordinária, ele é um conteúdo totalmente gratuito. E a gente tem muita experiência acumulada de todos vocês, convidados e convidadas que passaram por aqui. Né? Então, se você quer aprender a editar um vídeo, se você quer aprender até a falar inglês... Né? Se você não tem grana hoje para pagar um curso de inglês e você tem força de vontade, você tem muita ferramenta à disposição. Acho que essa é uma grande mudança
para a geração de hoje que a gente não tinha. Porque hoje tem essa tecnologia. Exatamente. A gente tinha Era ali... Barça. Era Barça. Exatamente. E olha lá, né? Hoje a gente faz uma pesquisa no Google, a gente tem o YouTube, então tem o YouTube Edu, que são conteúdos que foram... que teve uma curadoria da Fundação Lehman. Então, você que é estudante, pode acessar o YouTube Edu. Tem vídeos de matemática, de história, de química, física. Disso. YouTube Edu. Então, muitas vezes, a criança, o adolescente não sabe onde buscar. E isso é um risco gigantesco. Olha, que legal! Né? Então, são milhares de conteúdos, nível... por exemplo, se o aluno tiver interesse em fazer participar de um Enem, entrar numa faculdade, ele consegue estudar por ali. Então, hoje, são muitas ferramentas, né? A gente tem tudo hoje na palma da mão, porque todo mundo tem um celular. Pode não ter muito acesso ali a uma rede de qualidade, mas lá na Casa José Coutro, tem ali os equipamentos, os alunos podem buscar. Então, invistam seu tempo em adquirir conhecimento. É o que eu falo para o meu filho. TikTok é legal? É legal, tem coisa bacana e tem ali o entretenimento. Mas invista mais tempo consumindo conteúdo que vai te ajudar para o teu sonho. E ele pode ser o que ele quiser. Então, eu não sei o que meu filho vai ser. Se ele vai trabalhar com moda, se ele vai ser advogado, se ele vai ser vendedor. Mas eu falo para ele, o que você for fazer, você tem que estar feliz e fazer bem feito. Porque e ser o melhor possível ali. E ser o melhor, porque a empresa que te contratar, ou se você vai ter a sua empresa, você precisa ter alguns valores importantes. Então, consuma esse conteúdo que vai te ajudar no seu sonho. E não só vídeos de entretenimento, né? Então, eu falo muito isso para ele. Belíssima dica, essa eu não sabia. YouTube Edu. YouTube Edu. Bacana, hein, galera? Para vocês. Muito legal. Eu vou acessar também e ver o que tem lá e consumir esse conteúdo. Coloca na Clara para ver YouTube Edu. Porque hoje em dia o aluno que tem dúvida, ele não espera até outro dia para perguntar para o professor. Tem, né? Ele vai no YouTube. Então, vá até o YouTube Edu, que tem ali um conteúdo que teve a curadoria da Fundação Lehman, que é fantástico. Legal. Querida, quero te agradecer de coração já. Passa rápido, né? Hoje é aniversário da sua esposa, nossa querida Audrey. E a gente está aqui, ó. Obrigado por você ter vindo, de coração. Eu adoro todos os papos, mas quando o papo é com alguém que a gente conhece, fica ainda mais legal. Obrigado por você ter vindo de coração. A hora que você quiser, a gente tem muita coisa para conversar. Vem para falar de vendas. É isso aí. Muito obrigado. Obrigada. Beijo, te amo. Beijo também. Pessoal, que papo excelente, espetacular com a minha querida amiga Andréa Neri. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam esse vídeo, compartilhem, ajuda a gente a levar esse conteúdo para o máximo de pessoas que a gente puder. Fiquem bem e até o próximo episódio.